começar com agradecimento, né? Porque eu acho que nada melhor que as conexões que a gente vai tendo aí ao longo da vida, né? É um prazer conhecer a Gi, a gente se conhece do VNI, então de um grupo vai indo para o outro, né? Um prazer muito grande mesmo, Gi. Luci também, tivemos ter um pouquinho de paciência, né, Luci, para a gente ajustar a data ali, mas deu certo, né? A gente foi conversando e realmente também foi muito bem recebido, então já mostra aí, né, como é bacana estar aqui com vocês. E quero agradecer, então, a cada um que está aqui com a gente, está escolhendo, né, estar aqui hoje, porque a gente, hoje em dia, tem tanta possibilidade, tem tanta coisa para a gente fazer, e quando a gente está no lugar, a gente está escolhendo estar ali e trazendo aquilo que é mais precioso, que é o nosso tempo, né? Nosso tempo que é algo que não volta. A gente viveu aquele tempo, então, com isso, já deixo o convite, né, para que a gente realmente esteja juntos aí nesse momento, estejamos aí 100% juntos, que vocês fiquem à vontade para interagir, para fazer perguntas, né? Que a gente possa fazer esse ambiente aí um momento bem dinâmico e que leve realmente o conhecimento. Então, eu trouxe, assim, gente, um conteúdo raiz, assim, tá? Que é para trazer um conhecimento mesmo, para que você possa se observar durante o que eu vou falar, observar, de repente, você primeiro, depois observar, às vezes, a tua equipe, teus colaboradores, qual que é a cultura que está na empresa com relação a esse sentido da comunicação que eu estou trazendo hoje, e poder ser bem aplicável realmente, tá? Também tem um e-book, que depois eu vou deixar aqui, até deixei aqui no chat já, vou colocar aqui de novo o meu Instagram. Ah, não, era no outro, né? Depois a gente saiu, deixa eu escrever aqui de novo, que o Alex tinha pedido. Me manda depois no WhatsApp, que daí eu coloco junto com a gravação, eu disponibilizo lá na plataforma de treinamento, para o pessoal baixar a hora que quiser. Ah, então tá. Mas eu ia falar para o pessoal poder me chamar também no Insta, que daí eu ia disponibilizar por lá. Mas ok, então. Ah, tá. Já fica anexado. Mas aí é no momento ali que eu vou citar aqui esse e-book que ele vai ajudar vocês a se autoavaliar, né? Então, ok, aí os primeiros recados, né, gente? Então, como eu falei, fique bem à vontade. E aí, agora eu quero começar assim, me apresentando, né? Para quem é essa pessoa, né, que está aqui falando com a gente. Então, isso é importante também, porque aí gera também essa conexão. Eu não sei de que cidade vocês estão, né? Até fiquei curiosa, gente. Até eu quero pedir, se vocês puderem colocar aqui no chat de quais cidades vocês são. Né? Eu estou falando aqui de Cascavel, no Paraná, mas Foz do Iguaçu, Paraná também. Né? Se puder pôr no chat ou falar, ó, então vamos falar, Indaiatuba, São Paulo, São Paulo, São João do Paraíso, Minas Gerais, gente, que legal. Isso que é bacana do online, né? João Pessoa, Pernambuco, Minas Gerais. Boa noite, sou o Mário, de Belém do Pará. Olha o sotaque do Mário, que legal, Mário. Você está escutando o sotaque de uma paranaense hoje. Esse Brasilzão, né? João Alfredo, Pernambuco. São José, Santa Catarina, essa cidade eu conheço. Caraguatatuba, São Paulo. Que bacana. A gente vê que a mensagem realmente vai longe, a gente vai se conectando. Então, hoje eu moro em Cascavel, aqui no Paraná, perto de Foz do Iguaçu, aí, para ficar uma referência melhor, né, das Cataratas do Iguaçu, mas eu sou de Laranjeiras do Sul. Então, eu venho de uma experiência aí já trabalhando no meio corporativo, trabalhei 15 anos com frigorífico de suínos, depois frigorífico de aves. Então, quem conhece frigorífico sabe que eu falo que é um lugar que são mini indústrias, né? Ó, São Gonçalo também, Rio de Janeiro, que só conheço de ouvir na TV. Tá? Agora eu vou falar essa última. Paraupebas, né? Que bacana. Então, eu venho dessa experiência aí corporativa e trabalhei com várias coisas, né? Fiz primeiro uma graduação de ciências biológicas, várias coisas dentro do frigorífico, né? Ciências biológicas, bacharelado e licenciatura. Então, como bióloga, eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar na minha cidade, que eu fiz a faculdade aqui em Cascavel, falando meio rapidão, assim, meio resumido. E aí, indo para o frigorífico, eu montei laboratório de microbiologia, laboratório de exportação, eu cuidava toda a parte de meio ambiente, com o órgão ambiental nosso aqui, que é o IAP. Enfim, foi toda uma experiência nesse sentido, controle de qualidade de produtos, de sanidade, exportação. O que eu estou falando, né? Porque isso conecta com o que eu falo depois, né? Conecta com a atividade que eu faço hoje. E sempre voltado com pessoas, né? Sempre com pessoas, sempre com equipe, e isso que era o diferencial, né? Isso que conecta com o que a Eliane faz hoje. Só que eu fui me desenvolvendo, fui crescendo, foram 13 anos, depois mais 2 anos e meio na parte corporativa, mas chegou num ponto que eu não me via mais ali a longo prazo. Não sei se vocês já passaram por isso, porque aqui acredito que tem vários empreendedores, né? Muita gente aí montando negócio, muita gente, de repente, montando agora, ou com ideia de inovação, outras ideias. E é ruim quando a gente não se enxerga a longo prazo, por um lado, né? Por outro, eu falo assim que quando a gente pergunta, o universo responde, Deus responde, e a partir disso, por uma questão pessoal,
eu tive uma oportunidade profissional e com uma questão pessoal, eu vi como uma oportunidade de transição de carreira. Eu tinha orgulho, tenho orgulho até hoje da carreira que eu fiz, eu sei que eu deixei um legado, principalmente na questão da liderança, que é também o que eu trabalho hoje, e quando eu volto lá eu vejo, eu recebo até hoje, né, mensagem das pessoas, mas aí eu vi como uma oportunidade de trabalhar diretamente com as pessoas. E daí nessa hora, como eu já tinha tudo meio, assim, aquele sonho, aquele desejo, a hora que a oportunidade surgiu, eu realmente fui lá e abracei, e fiz essa transição de carreira em 2016. Então, hoje, desde lá, né, até hoje, nós chegamos aqui em 2022, eu trabalho com pessoas no desenvolvimento pessoal, de mentoria, principalmente. Mentoria personalizada, né, eu 1 a 1, e personalizada, mas também, às vezes, com os sócios das empresas, com grupos também, eu tenho grupo online de mentoria. Então, essa é a linha que eu trabalho, lá na empresa e realmente com a pessoa, assim, quando ela me procura diretamente. Para 2 linhas de trabalho, de autoliderança e liderança de equipes, para vocês terem uma visão. E aí, por que trazer o tema comunicação assertiva aqui, gente? Porque a comunicação, ela está em tudo, né? Está em todos os lugares. Então, a gente consegue ver a comunicação aonde dentro do negócio, né? A gente vê, assim, como diz, porteira para dentro, porteira para fora. A gente vê ela em todos os momentos. E a comunicação, de acordo com esse tema que eu estou trazendo hoje, ela deixa muito claro que a forma como a gente se comunica tem a ver com a forma que a gente se posiciona na vida. E é isso que a gente vai observar hoje. E esse posicionamento, ele pode estar favorecendo ou como ele pode estar precisando realmente de um aprimoramento. Então, essa é a proposta. Eu vou compartilhar a tela aqui. Então, comunicação assertiva nos negócios, como eu falei. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, de alguns momentos aí de trabalho, para vocês verem, com palestras, com entrevista na TV, formas de realmente estar levando esse conteúdo para as pessoas, e um pouquinho das empresas, de algumas com quem eu trabalhei. Quero falar para vocês que eu tenho um canal lá no YouTube, aqui tem alguns dos testemunhos das pessoas que eu falo que é o que faz o sentido do meu trabalho hoje, né? De fazer realmente esse resultado aí, levar junto com o que eles estão buscando. E aqui, já deixo aqui ó, o Instagram, né, o contato do Instagram, do YouTube. Então, no YouTube também tem bastante conteúdo, todas as entrevistas, tem lives que foram feitas, enfim, estou sempre colocando conteúdo novo lá para quem quiser acompanhar e buscar também esse aprimoramento aí. Então, eu falo que eu trabalho com 3 pilares, que é a liderança, a comunicação e a questão do comportamento. Porque a partir do comportamento, a partir do que a gente observa na gente, que a gente vai conseguir mudar aí os nossos resultados, né? Então, o meu slogan é: lidere, primeiro você, depois a sua empresa, depois a sua equipe. Porque quando a gente começa pensando no liderar a gente mesmo, quer dizer, a gente começa a nos conhecer. A gente começa a perceber o que a gente tem de potencial, de potencialidades, para que a gente ajuste isso para melhor resultado. E também observa aquilo que não está, às vezes, tão legal, mas que a gente precisa ajustar, às vezes, um comportamento que a gente precisa, às vezes, até buscar retirar, colocar um outro que nos leve com mais resultado, ele leve para o nosso objetivo. Então, assim, não tem certo ou errado. Tem a ver o que é bom para você, o que você busca, e a partir disso você vai conseguindo ajustar. E você mudando o teu pensamento, automaticamente você muda o teu comportamento e as tuas ações. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre comportamento, né? E aí eu pergunto, o que será que é comunicação assertiva? O que é comunicação assertiva para você? Se vocês se sentem à vontade, de repente, de responder, para a gente interagir, fica como vocês acharem melhor. O que é comunicação assertiva para você? Eu trago essa fala para dizer o seguinte, que quando a gente fala de comunicação assertiva, você já deve ter ouvido em vários momentos, em vários pontos, né? Mas é porque ela realmente pode ser usada. Vamos pensar assim, se a gente for pensar na área do direito, né? Comunicação assertiva no direito, então quer dizer, né, tem uma linha de raciocínio ali do que é falado. Na mídia, no marketing, né, dentro da tua empresa, o que é assertividade daquilo que você está comunicando relacionando ao seu produto? Aqui na Nível, né, o quanto que é importante a assertividade na hora de falar do cashback, na hora de falar do retorno, dos benefícios, na hora de colocar a própria questão da cultura da Nível, né, o quanto que é importante para as pessoas se conectarem. Mas quando a gente fala de comunicação assertiva, nesse sentido que eu falei para vocês, que eu trouxe um conteúdo raiz, o que é a minha ideia? É realmente trazer ela associado com essa questão do posicionamento. Porque esse conteúdo é o que é realmente a comunicação assertiva em si. É o que é a essência dela. E a partir dela, vários outros ramos vão sendo colocados e ela vai influenciando lá na tua empresa. E aí, onde podemos encontrar a comunicação assertiva no seu negócio? Onde
será que está essa comunicação? Você já pensou, eu já falei também um pouquinho antes ali, né? Está em vários pontos aí no seu negócio, né? Como eu falei, da porteira para dentro, porteira para fora. É o jeito paranaense de falar, né? Não sei como é que esse ditado vai chegar aí onde vocês estão, né? Mas, enfim, a gente vai ajustando qualquer coisa, vocês pedem uma tradução aqui, né? Mas o que? É da porta para dentro e da porta para fora, né? Dentro dessa porta para dentro, a gente vai ver aonde, né? Primeiro em você, né? Como que você gera comunicação lá para as pessoas que estão trabalhando contigo? Como que você gostaria que a sua empresa fosse vista a partir da comunicação? Então, nos pequenos detalhes é que vão estar evidenciado a cultura da empresa. Quer dizer, como a gente faz as coisas por aqui? O que é essa cultura? Como fazemos as coisas por aqui? Né? Então, do jeito que a gente faz, qual é o nosso jeitão? E tudo isso vem a partir da comunicação, de como isso é transmitido, tanto falado, né, quanto verbal, quanto escrito, de diversas formas. Mas primeiro vai estar você ali no pilar, né? Se você tem seus sócios, né? Gerente, um coordenador, um colaborador, o seu cliente, no marketing, etc. Né? Então, aqui a gente já vai vendo esse posicionamento. E aí também, quando eu falei para você de como você transmite aquilo que está na tua mentalidade, se você é o proprietário, se você é o gestor, é o líder, né? Como que você transmite isso? Então, é você diante do teu negócio também, né? Olhando o teu negócio de uma forma geral, dizendo assim, qual é a cultura que eu estou colocando? As pessoas estão expressando aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu desejo que a minha empresa ela propague ou não, né? E o que tem em comum aqui, que agora conecta com o nosso assunto? O que a gente tem em comum? Que nós falamos de negócio, nós estamos aqui buscando falar de negócio, aprimoramento do negócio, a rentabilidade desse negócio, né? Tudo está voltado ao negócio. Mas o que sustenta o negócio? E o que está na base, quando a gente fala de comunicação, são as pessoas. E é por isso que é tão importante a gente olhar para essa pessoa que está ali, né? Para cada um desses personagens, digamos, desse negócio, cada um desses integrantes que fazem toda a diferença, né? Que são as pessoas que realmente vão levar isso em frente, principalmente se a gente fala com relação aos clientes. Então, a forma como você se comunica é a forma como você se posiciona na vida. E o que isso quer dizer com a forma de se posicionar? Porque dentro da comunicação assertiva, como nós vamos falar agora, ela traz alguns pilares, ela traz uma base para a gente ter esse entendimento com relação à comunicação. Deixa eu só pegar uma régua aqui para eu... que tem a cor transparente, não vai ajudar muito, para eu exemplificar. Então, a forma como você se comunica é a forma como você se posiciona na vida. E esse posicionar, você deve perceber que tem pessoas que às vezes elas são... Vou pegar aqui dois extremos, dois polos, para você já começando aí assimilando essa questão desses pontos que eu quero trazer. Que é o quê? Algumas pessoas, elas são mais, vamos dizer assim, mais comedidas. Ela escuta e às vezes ela discorda, mas ela não dá a opinião dela, ela segura para ela. E quando eu começo a falar isso, você já vai se percebendo. E esse conteúdo é tão interessante que às vezes a pessoa que ela não se reconhece, ela não consegue nem entender como que a outra pessoa age dessa forma. Mas como assim que essa pessoa age diferente? E aí já entra o autoconhecimento, de você perceber você e também perceber os outros a partir disso, né? Então, se você se comunica às vezes de uma forma receosa, retraída, com baixa autoconfiança, como que você vai levar isso para o teu posicionamento na sua vida e no seu negócio? E se você comunica por outro lado, de uma maneira às vezes mais agressiva, mais forte, realmente se colocando às vezes muito como protagonista, indo meio sozinho, mas querendo que o povo vá junto, isso também vai influenciar, né? E às vezes precisa compreender que pontos que estão aí que vão ser positivos e que pontos que estão aí que pode ser melhorado, né? Que pode ser aprimorado, pode ser ajustado. E aí entrar também assim, você viu que eu falei de dois polos. E onde que está o assertivo no meio de tudo isso? Então é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E aí agora, já vou citar do e-book, ó. Então, se vocês quiserem me chamar no Instagram agora mesmo, bem no final da aula, eu já encaminho para vocês o e-book, né? Que daí até tem esse processo, né, Lucy, de você baixar, subir lá. Então, quem já está aqui na aula já consegue acessar mais rapidinho. Então, esse e-book, ok, Lucy? Sim, tranquilo. Depois eu te passo também lá no final da aula, lá no WhatsApp. Então, tá gente, bom. Ó, teste agora se a sua comunicação é assertiva. Esse e-book que ele é bem interessante, então eu quero realmente parar um pouquinho para explicar para vocês, porque ele ajuda a gente a compreender. Então, ele traz uma lista de comportamentos, tá? Dizendo para você se perceber. Por exemplo, ó, fico constrangido quando tenho de enfrentar alguém para resolver algum problema.
Então, você já, lendo essa frase, você já associou rapidamente com a pinceladinha que eu dei ali, falando daqueles polos da comunicação. E aí você vai marcar aqui, ó, quase sempre, com frequência ou raramente. Perco a paciência com facilidade, pois sou do tipo pavio curto. E aí, quem que se identificou aí já no pavio curto, né? Quando alguém é irônico ou sarcástico comigo, eu reajo da mesma forma com ele. Então, vai fazer com que realmente você perceba como é que está a sua comunicação. E é interessante porque aí você vai olhar, bom, a minha comunicação está nesse patamar. E as pessoas que trabalham comigo, como que está essa comunicação? E com o cliente, como que a gente está fazendo, será? Por exemplo, quando alguém é irônico ou sarcástico comigo, eu reajo da mesma forma com ele. Ok, muitas pessoas vão marcar que quase sempre reagem dessa maneira, né? E aí, será que isso faz parte da cultura do teu negócio ou não? Né? Se você marcou, se as pessoas que trabalham contigo marcaram, será que isso é positivo ou não? O sarcasmo, a gente vai ver depois no conteúdo que ele vai se encaixar numa das partes ali. Então, eu já quero chamar a atenção para ele, depois a gente vai olhar. O que essa comunicação com sarcasmo ou ironia ela vai influenciar? Ok? E aí tem mais perguntas, depois tem um gabarito no final. E aí depois, mais para frente da nossa apresentação, a gente vai voltar a falar do e-book, porque tem um outro ponto aí que eu vou pedir para que vocês façam, para vocês terem uma percepção maior ainda da autoavaliação. Ok? Tudo bem até aqui? Então, tá bom. Qualquer dúvida, gente, estamos aqui. Eu não estou com o chat aberto, mas eu acredito que se vocês colocarem, ele vai pular aqui para mim, né? Então, tá tudo certo. Se porventura tiver alguma pergunta eu estiver passando, a Lucy me auxilia ali, né, Lucy? Sim, pode deixar. Então, tá. E aí, então, afinal, o que é a comunicação assertiva? Então, a comunicação assertiva, gente, é quando se coloca no papel de permitir defender os próprios direitos sem violar os direitos dos outros. Então, olha só, eu escolhi a frase mais simples, assim, mais direta para a gente entender. Permitir defender os próprios direitos sem violar o direito dos outros. Mas quando a gente lê aqui, não parece óbvio? O que vocês me dizem? Não parece óbvio isso aqui? E se a gente for olhar ao pé da letra e levar na prática, será que é óbvio a gente aplicar isso aqui? O que vocês me dizem? Nem sempre, né? Nem sempre. Então, quantas vezes a gente não se permite defender o nosso próprio direito? Quantas vezes a gente saiu de uma comunicação com algo entalado aqui na garganta? Quantas vezes a gente deixou de falar algo porque a gente achou que não tinha conhecimento suficiente? Daqui a pouco alguém foi lá e falou. Quantas vezes a gente achou que, se eu falar, eu vou ofender. Mas se eu falar, vai dar um rolo, vai dar um alvoroço, melhor nem tocar nesse assunto. Só que aí eu não faço isso com receio do outro. Mas e eu? Né? E aí o outro lado, sem violar os direitos dos outros. Quantas vezes a gente se colocou como uma prioridade e não se colocou, às vezes, no lugar do outro? E a gente fez a escolha do nosso direito à custa do direito do outro. Então, essa frase, ela realmente vem para a gente refletir, que é permitir defender os próprios direitos sem violar o direito dos outros. E aí, agora, eu quero trazer aqui para vocês trazendo a minha régua aqui, tá? Eu falo da régua, eu já lembro dos meus alunos falando, eu lembro da tua régua lá e tal, porque ajuda a gente a exemplificar. Então, assim, gente, ó, então nós vamos entrar aí na sequência com slides para a gente compreender um pouquinho mais disso que eu falei agora, né, e do que eu vou dar de exemplo aqui nessa reguinha. Mas a régua, ela traz para a gente, eu trago ela para a gente visualizar o seguinte. Então, dentro dessa linguagem da comunicação assertiva, como eu falei, esse conteúdo, essa parte raiz, que é realmente essa essência, ela traz para a gente o seguinte, que existe a comunicação passiva, que eu vou representar aqui desse lado, a comunicação agressiva, que eu vou representar aqui desse lado. Então, vocês viram que são dois extremos, depois a gente vai entender certinho o que é cada uma. Então, quando eu falei ali sobre a importância de permitir cuidar dos nossos direitos, é por quê? Porque a pessoa que está aqui no lado passivo é aquela pessoa que eu já descrevi aqui em alguns momentos, que é aquela pessoa que ela abre mão do direito dela. Só que ela faz isso com intenção. Ela sai de casa e fala assim, hoje eu abrirei mão dos meus direitos, deixa que as pessoas falem porque eu não sou importante. Acho que não, né? E do lado de cá, tem aquele que é agressivo, que na cabeça dele é assim, se eu não defender meu direito, quem que vai defender? E aí, ele tem uma postura de agressividade com relação à comunicação dele. E a gente vai entender que a agressividade não é só falar, não é só ser grosseiro, como a gente já pensa, tem outros pontos que trazem para a agressividade. Mas aí, tem que entender o seguinte, bom, para que lado eu estou pendendo?
E aí, quando eu falei que comunicação assertiva tem a ver como a gente se posiciona no nosso negócio, vocês viram que diferença que faz isso? Se eu sou um executivo aqui da Nível, né? Se eu sou um empresário, se eu sou um franqueado da Nível, e eu estou no modo passivo de como me comunicar, no modo passivo de levar a vida, vocês acham que isso aqui vai influenciar no resultado? Vai, né? E se eu estou no modo agressivo? Vai influenciar no resultado? Com certeza também vai. Só que será que a gente sabe que a gente está nesses polos e a gente continua fazendo porque a gente quer? Não, né? Por quê? Porque a comunicação, ela vem do jeitão da gente, do jeito que a gente nasceu, do jeito que é lá na nossa casa, do jeito que a gente foi se desenvolvendo, do jeito que foi indo, como diz o jeitão que deu, foi indo. Né? E o que a gente pode fazer? A gente pode aprimorar, a gente pode elevar tudo aquilo que a gente tem de bom. Afinal, está todo mundo aqui com suas empresas, com tudo aquilo já estruturado, estruturando, tem equipe, os executivos estão rodando, até a Gi me passou hoje, né? Tem 8.300 empresas credenciadas aqui na Nível, né? Então, olha só, em torno disso, né? Porque vai crescendo a todo dia. Então, quer dizer, olha quanta empresa que a gente tem e quanta possibilidade que a gente tem de tornar os ambientes mais leves a partir de uma comunicação assertiva, tá? Mas aí tá, Eliane, você falou que era 3 coisas. Você falou do passivo, falou do agressivo. Então, o que a gente tem que buscar, gente? Buscar vir aqui para o meio, ó, para o assertivo. Então, é disso que a gente vai falar agora na decorrência aqui dos slides. Então, a gente compreender o que está fazendo com que eu tenha essa comunicação passiva? O que está fazendo com que eu tenha essa comunicação agressiva? E principalmente assim, como eu posso me perceber? Então, eu vou trazer características aqui para você se perceber. E aí você perceber você, como eu falei antes, e perceber as pessoas que trabalham com você também. Porque às vezes você quer uma cultura na tua empresa e às vezes está sendo realizada outra. Então a comunicação ela é muito chave, né, para todos os pontos. Por isso que é bacana a gente observar. E aí tem um outro tipo de comunicação, gente, que ele é o passivo-agressivo, que a gente vai ver lá na frente também, tá? Tudo bem até aqui? Ó, já falaram que tem gente de Recife também, Pernambuco, Sete Lagoas. O Luiz, né, de Sete Lagoas. Que legal. Gente, eu sou realmente apaixonada por esse mundo do online, viu? Porque eu trabalho desde 2016 com online e eu acho assim que ele tem uma efetividade muito grande, ele realmente leva a mensagem, leva a energia junto e olha o quanto que propaga, né? Por exemplo, só aqui, se a gente fosse fazer, de repente a gente até faz um bate-papo aí no final, quanto a cultura se permite, né, num determinado momento, por trazer gente de todos os lugares, né? Eu acho isso incrível. E a Nível, acho que falando aqui, pensando, né, vive isso o tempo todo, né, na jornada aí. Então, tá. Então, assim, ó, uma pessoa não assertiva, ela acaba perdendo negócios, clientes e equipe, pois sua comunicação gera ressentimento e hostilidade. Eu gosto de chamar atenção, gente, porque geralmente quando se fala da comunicação, e se você for falar assim, tem um problema com comunicação, geralmente é nesse barco aqui que a gente olha, né? É nesse lado aqui, quando tem hostilidade, ressentimento, agressividade, vocês concordam? E aí o outro lado, que é aquele lado mais passivo, é tranquilinho, né? Ele não gera problemas na comunicação. É isso? Geralmente passa batido. E aí, para os meus clientes que chegam, que vêm com comportamento passivo, eu chamo a atenção deles para esse ponto aqui, ó. Que, por outro lado, pode ainda gerar ressentimentos a si mesmo por não se posicionar na maioria das situações. Só que também, gente, o que acontece aqui, que eu chamo muita atenção? Acaba também não sendo uma comunicação assertiva, por quê? Porque não se transmite o que realmente é necessário. Então, quantos feedbacks deixam de ser dado, quantos posicionamentos deixam de ser falado, quantas vezes uma ligação, né? Quanta coisa que não é colocada e que realmente precisaria se colocar e que geraria crescimento, geraria uma maturidade, um alinhamento ali na comunicação. E aí, mas por que tem gente que vem ali com a comunicação passiva e a outra agressiva, por exemplo, e os assertivos também, né? Ou aquele outro estilo que eu falei, que é o passivo-agressivo. Então, isso vem o quê? Das crenças do indivíduo. Como eu comentei, né? A gente nasce, a gente não nasce brigão, né? Cadê meu mamá? Né? Ou, vou ficar aqui, meu mamá veio frio, mas eu não vou falar nada, eu vou ficar quietinho aqui. Deixa eu ver, mamãe não acertou meu mamá hoje, o papai não acertou. E o outro vai falar, não, eu não quero mamar quente, frio, enfim. Não, né? A gente é pequenininho, a gente vem, recebe,
Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai vivendo as experiências de vida, aquilo que a gente vai vendo vão se tornando crenças na nossa vida, ou seja, vão se tornando aquilo que a gente acredita, né? Por exemplo, uma crença que eu acredito que muitos de nós ouviram, que era assim, quando você era criança, não converse com estranhos. Quantos aqui já não receberam essa crença? Quando a gente era criança, isso era útil, não era? Era seguro, era importante, certo? Eu lembro uma vez que chegou uma amiga da minha mãe, que era aquelas amigas assim, que morava em outra cidade, que quase nunca ia. Eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. Ela chegou lá e falou que era amiga da minha mãe, e minha mãe ela era professora, e era tipo finalzinho da tarde, assim, estava quase na hora da minha mãe chegar, e essa amiga dela chegou. Eu lembrei agora, o que eu fiz? Eu tratei ela super bem, essa amiga dela, mas eu não recolhi ela para dentro de casa. Eu recebi ela na área da casa, gente. Coloquei uma cadeira na área, levei suco, levei tipo um lanche para ela, tudo lá fora. Eu pensei assim, vai que não é amiga da minha mãe, né? Ou vai que minha mãe chega aqui e briga comigo porque eu trouxe uma estranha para dentro de casa, né? Dei o meu jeito ali para ficar mais ou menos assertivo o negócio, vamos dizer, né? E aí, mas hoje essa crença não faz mais sentido para nós, né? E daí, com o exemplo dessa crença, eu quero dizer o seguinte, que tudo mais que a gente foi vivendo foi se tornando nossas verdades. Até os 6 aninhos a gente vai vivo para isso, a gente vai absorvendo, mas hoje essas crenças vão mudando, né? Então, por exemplo, aquela crença que eu falei antes, se eu não defender meu direito, quem que vai defender? Mas será que precisa ser assim, 8 ou 80? Peraí, vamos avaliar, vamos ver se é desse jeito mesmo, vamos ver se todas as situações exigem esse posicionamento ou não. Então, quer dizer, as crenças do indivíduo vão mostrar quais são os direitos que o indivíduo atribui a si próprio e aos outros. Os direitos que o indivíduo atribui a si próprio e aos outros. A partir desse direito, o que nós vamos ter? O comportamento do indivíduo em várias situações, que vai gerar o quê? Resultados das situações e o modo como o indivíduo as interpreta. Por quê? Porque, de acordo com a crença, é como a gente vai interpretar uma situação. Depois, no próximo slide, eu vou colocar um exemplo a respeito disso. Então, os indivíduos interpretam a realidade a partir das crenças que possuem acerca dos acontecimentos. Pois é, nesse exemplo que eu falei ali da amiga da minha mãe, a Maria Virgulino, se eu não tivesse essa crença de não converse com estranhos, eu poderia ter recolhido ela para dentro de casa. Então, quer dizer, a minha crença, aquilo que foi me ensinado, que fez com que eu gerasse aquele comportamento. Então, as consequências emocionais e comportamentais, elas vêm assim da natureza do conteúdo das crenças e não do acontecimento em si. O que isso aqui quer dizer? Que o fato propriamente dito, ele não tem significado nenhum. Quem vai atribuir o significado para o fato somos nós. Como esse exemplo que eu falei ali da visita. Então, ela chegou, era simplesmente uma visita, uma amiga da minha mãe. Sim. Mas quem atribuiu o significado para a situação fui eu, de acordo com a minha crença. Uma outra pessoa poderia ter atribuído um significado diferente. Ok, gente, essa parte? E o que é legal disso aqui? Então, eu quero fazer vou até fechar aqui para falar que o que é interessante, sabe? Obrigada, Éder, do feedback ali. O que é interessante, gente? Que isso que eu falei agora, a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. Sabe aquela situação que muitas vezes tira o sono da gente? Aquela situação que faz a gente ficar nervoso, às vezes com o funcionário, às vezes com a empresa, às vezes com questão financeira, tudo isso que as empresas passaram com relação ao Covid, né? Algum problema, às vezes, de comunicação, trâmite. O que a gente tem que pensar? Isso nos ajuda a elevar o nosso nível de inteligência emocional, que o fato não tem significado, somos nós que atribuímos o significado. Então, quer dizer o quê? Qual é o significado que nós estamos atribuindo? Esse significado está nos ajudando ou não? De repente, a gente fica nervoso por uma situação, ok, mas o nervosismo, ele vai ajudar ou não? Né? Preocupado, ok, né? Preocupado, sim, nós estamos falando de um problema, mas a gravidade, a intensidade que nós colocamos nisso tem a ver com a nossa crença, com aquilo que a gente interpreta. Então, a gente pode olhar isso de uma forma que seja mais benéfico para nós mesmos, tá? E aí, a gente conseguir lidar melhor com a situação. Então, isso para qualquer situação. Agora, voltando aqui para a comunicação, então, olhando aqui para o nosso slide, todo mundo aqui está em busca de resultado, certo? Quem aqui não? Com certeza, né, Eliane? Nós estamos aqui assistindo uma aula, terça-feira de noite, né? Passado das 20 horas já, nós estamos buscando resultado. E se eu falar para vocês assim, que o resultado que você tem, que a Eliane tem, ele é decorrente das nossas ações, não é? A gente gostando dele ou não, né?
Tem resultado que a gente gosta, tem resultado que não, né? De uma maneira geral também a gente pode se perceber assim. É resultado das nossas ações. E as ações vêm do nosso comportamento. Dependendo do tipo de comportamento que eu tiver, vai resultar numa ação e no resultado. Mas aonde vem o comportamento? O comportamento vem das nossas emoções. São as nossas emoções que nos colocam em movimento. Ou seja, se eu sentir uma emoção favorável, um sentimento favorável, eu gero esse movimento ou não. Mas aí a pergunta é, da onde vêm as emoções? Geralmente a gente atribui a emoção a um evento, a um contexto, uma circunstância. Então vamos entender se é isso aqui mesmo ou não. Então, vou trazer um exemplo seguinte. Um exemplo bem simplinho, assim, bem, né? Mas vamos pensar o seguinte, você está aí no seu ambiente agora, na sua casa, no seu escritório, enfim, onde você está. De repente, chega alguém, abre a porta e começa a destratar ali. Porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque você fez isso, né? E começa a destratar. Ou é lá no teu ambiente profissional, de repente você está lá na tua mesa trabalhando, chegou alguém lá e começou a falar. E aí você vai olhar para essa pessoa, gerou uma emoção em você. Você, nossa, né? E vai gerar uma emoção, você vai ter um resultado, vai ter um comportamento. E a emoção que te deu ali foi raiva. O que essa pessoa pensa que está falando comigo desse jeito? E aí você levantou, foi lá e, ó, deu um soco nessa pessoa. Que resultado que nós tivemos? Tivemos comportamento, ação e resultado. Um soco, nós tivemos o quê? Uma pessoa com olho roxo e talvez você indo para a delegacia. Simples assim, meu exemplo. Suave, tranquilo, né? Uma terça-feira, esse exemplo. Aí eu pergunto para você o seguinte: todos vocês reagiriam dessa maneira que eu falei aqui, certo? Todo mundo ia reagir igual? Mais ou menos, olha lá, o Mário falou mais ou menos. Mais ou menos, né? Gente, aí que entra o detalhe que é interessante, por isso que legal que vocês estão se comunicando aqui comigo, né? Mais ou menos, fica assim, olha, Eliane, às vezes vontade até dá, né? Mas eu não sei quantos socos eu já dei na vida, às vezes não dei nenhum, como assim que todo mundo ia reagir igual? Aí que é o exemplo que eu quero trazer. Por quê? Quando uma emoção nos toma, a gente atribui ao evento, ao contexto e circunstância. A gente não fala que foi porque fulano me distratou, foi porque fulano fechou meu carro, foi porque o cliente não sei o que lá, foi porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. É ou não é? Só que se fosse isso, gente, se fosse o evento que gerasse a nossa emoção, todos nós teríamos reagido igual. Então, tem alguma coisa aqui no meio dessa fórmula aqui, que eu deixei aqui escondido, não sei se eu já não mostrei, porque agora há pouco apareceu umas flechinhas, né, sem querer, mas assim, ó, tem uma palavra que está faltando nessa fórmula aqui, porque vocês entendem, acabaram de ver junto comigo que, não, a gente não reage tudo igual. Tem pessoas que vão olhar e vão dizer assim, ih, errou de porta. Tem outro que vai falar assim, nossa, ixi, fique com ele esse negócio, eu não quero para mim. E tem pessoas que realmente vão lá, vão querer tirar satisfação, certo? Então, quer dizer o quê? Da onde que vem realmente a emoção? Isso aqui é bem importante a gente entender, para a gente ver como que as nossas crenças influenciam na nossa comunicação, na nossa emoção, no nosso posicionamento e resultado. Então, quer dizer, a nossa emoção, na verdade, ela vem do nosso pensamento. Porque antes de gerar a emoção, quando a pessoa distratou, abriu aquela porta, afrontou, eu tive que gerar um pensamento. E o pensamento, o que ele é? Ele é a historinha que a gente conta para nós mesmos, que é a nossa crença. Qual que é a historinha que eu conto para mim? Quem essa pessoa está pensando que é? Ou eu não levo desaforo para casa. Não, vai ver com quem que está falando. Ou então vai dizer assim, nossa, o que será que eu fiz de errado? Meu Deus, desculpa. E já sai se desculpando. Já assume a carga ali. Por quê? Porque o outro veio com uma postura ali de afronta. Tá fazendo sentido? Então, quer dizer, várias pessoas vão reagir diferente de acordo com o seu pensamento, com suas crenças, que são baseadas nos seus valores, certo? Nos seus valores. E aí, gente, eu trago para a gente compreender de novo essa fórmula aqui. Nossa, eu uso ela para tudo que é lugar, porque eu consigo adaptar ela para tudo que é assunto, porque tudo está associado à nossa crença. Eu quero ter mais resultado em tal situação, eu quero melhorar em tal situação, eu quero ser mais autoconfiante, né? Eu estou tendo uma comunicação que não está conectando com as pessoas, parece que eu assusto as pessoas, então, aonde que está? Eu preciso mudar a minha programação. Então, existe uma programação na nossa mente, uma rede neural, um caminho, um jeitinho que a gente aprendeu as coisas. E a gente pode aprimorar essa programação.
tirando aquilo que não nos ajuda e colocando aquilo que nos ajuda. Sendo que trazendo para o assertivo. Então, lembrando que o assertivo não é ser bonzinho, não é passar a mão na cabeça, não é ser coitadinho, né? Que às vezes o assertivo dá a impressão que aquela pessoa paz e amor, né? Good vibes, que não acontece nada, que tá tudo certo, né? Inteligência emocional também quer dizer que a gente varia, que a gente reage com relação às situações. Então, ser assertivo é o quê? A gente tem a compreensão de que hora que eu tenho que defender meu direito e preciso defender o direito do outro aí no mesmo momento. Até aqui tudo bem, gente? Então, agora, finalmente, vamos para os comportamentos não assertivos. Então, a gente vai falar do primeiro aqui, gente, que é a passividade. Então, crenças que bloqueiam essa assertividade da pessoa que está nesse posicionamento da passividade, ó. Medo das consequências negativas por expressar a sua opinião. Então, às vezes, você tem um colaborador lá que você fala assim, meu Deus, essa pessoa não fala, não coloca suas experiências, a gente abre para ela falar, ela não fala. Então, quem sabe ela não está com medo de expressar a opinião dela? Quem sabe ela olha, às vezes, você como uma hierarquia muito alta, inclusive com admiração, e às vezes ela se sente tão distante desse líder que aí ela não consegue se posicionar. Percepção de ameaça da situação ou do outro. Dificuldade em aceitar os seus direitos. Dificuldade em pensar de forma racional sobre si próprio. Olha isso, gente. Então, lembra que eu falei que pessoas que não estão nesse polo, ela não vai conseguir nem compreender, mas como assim? Dificuldade de pensar de forma racional sobre si próprio. Então, às vezes, falta clareza realmente de saber se é hora dela falar, se não é, se está certo ela falar isso, se não está. Confundir a assertividade com a agressividade. Então, aqui chamo muitíssima atenção para quem se identificou aqui nesses pontos, e a gente vai falar outros pontos, que é o quê? Lembra da minha reguinha? Então, aqui é o passivo, aqui o agressivo, e aqui no meio o assertivo. Então, quando a pessoa quer sair da assertividade, observe os seus comportamentos. Às vezes você vai querer falar alguma coisa, você acha que esse comportamento é agressivo. Então, avalie. Eu estou cuidando do meu direito? Eu estou cuidando do direito do outro? Eu não estou faltando com respeito ao direito do outro? Então, eu estou sendo assertiva. Então, eu preciso falar. Então, eu vou falar e vai ficar tudo bem. Ok? É uma maneira de você se perguntar e você se colocar em movimento. Você vai experimentando, vai se colocando em ação. Associar respostas passivas à boa educação e prestabilidade. E aí, a passividade, então, ela está associada sobre direitos e responsabilidades. Ó, eu não tenho direito de recusar pedidos, fazer pedidos às outras pessoas, discordar com os outros, particularmente com a autoridade. Então, às vezes, você quer que o teu colaborador ele traga ideias diferentes. Às vezes, você precisa criar esse meio para que ele se sinta à vontade de falar. Às vezes, você precisa falar isso para ele, inclusive. Suas ideias diferentes são muito bem-vindas. Ficar zangado, particularmente com as pessoas de quem eu gosto. Quantas pessoas que têm dificuldade de assumir uma raiva? Né? Ninguém gosta de dizer que sente raiva, mas amor a gente sente, né? Alegria a gente sente, tristeza a gente sente. Por que será que a raiva não? Então a gente precisa sim admitir, mas não quer dizer que a gente vai precisar agir de X, Y, Z por causa dessa raiva, mas admitir é importante, porque nos ajuda a ter clareza e assertividade sobre uma situação. A gente administra ela daí, né? Imagem que se quer apresentar. Então, eu tenho que ser amado, ou pelo menos admirado por todos os que me rodeiam. Perfeito, nunca cometer erros. Então, acaba deixando de ser assertivo. Prováveis consequências do comportamento. Se eu criticar a pessoa X, coisas terríveis poderão acontecer e posso colocar tudo a perder. Então, gente, isso aqui são crenças que elas não são reais. São crenças que vão te limitar a fazer o teu posicionamento. Então, ela tem a ver com submissão, né? Que é permissão e dependência. Submete-se à vontade do outro, acreditando que assim o outro será condescendente. Falha na expressão das necessidades ou preferências, emoções e opiniões. É uma forma de fugir de situações conflitantes. Imagina isso aqui no seu negócio. Será que às vezes você acaba fugindo de situação conflitante? Então, eu trabalho com mentoria, com empresários, gente. E quantas vezes acontece, por exemplo, um exemplo que me veio mais recente, que o empresário precisa reajustar os contratos para... Imagina, a gente sabe como está a inflação agora, né? Então, ele precisa reajustar os contratos com os clientes para poder adequar o preço, porque senão a empresa não vai conseguir dar conta. Mas e aí, o fugir de situação conflitante? Acaba procrastinando, acaba não fazendo, com receio que o cliente não queira renovar. Então, trazendo como um exemplo. E às vezes a gente olha aquilo e não se dá conta que é um comportamento que não, eu vou ser assertivo, preciso reajustar, existe uma base, existe uma explicação. Se o cliente está satisfeito com o atendimento, ele vai compreender e vai
seguir, vamos ser ajustados e vamos seguir em frente. Se porventura ele não aceitar, eu também não posso arcar com essa despesa sozinho. Então, isso é ser assertivo, né? Ter uma clareza, um entendimento pela situação. O que eu quero não conta, o que eu sinto não tem importância. Gente, dói isso aqui, sabe? Dói, porque realmente é como se a pessoa ficasse quase que presa ali nela, né? E aí, gente, o que acontece com todas essas percepções que geram essas situações? Ela leva embora com ela traz no outro dia, né? E aquilo vai virando, às vezes, uma bola de neve. E às vezes vai fazendo mal para a própria pessoa. Eu poderia ter feito uma postura defensiva, com receio, muitos pedidos de desculpas, autodepreciação. Você é mais inteligente do que eu, você é mais experiente. Não, você fala melhor, você isso, você aquilo. Não expressa clareza, transmite insegurança e não se posiciona. Então, quer dizer, a forma que a gente comunica, como eu falei, né, vai influenciar ali no posicionamento. Elaine, eu vou dar aqui uma contribuição. Nós estamos aí em vários franqueados, executivos e empresários, e vou pegar aqui o exemplo de empresários que estão tendo muito sucesso com a nível cashback, que tem na tua régua a questão de determinação, posicionamento, ele fecha conosco, ele vai lá e coloca o banner e faz a implantação e quer fazer, e aí o resultado dele em 90 dias às vezes aumenta 30%, acompanha, chama. E tem aqueles empresários que têm um potencial imenso, que eu vejo assim, o potencial que eles têm, mas eles estão passivos. Ah, não, mas isso vai dar trabalho. Ah, de repente aqui no meu público é mais idoso. E, na realidade, isso é uma desculpa. É uma desculpa, porque ele nem tentou. Ah, mas aí se fosse a minha loja fosse maior, eu daria cashback, mas eu sou muito pequeno. Ou eu sou muito grande, aí gera fila. Na realidade, é uma crença limitante dele. E a maneira como nós nos comunicamos, geramos essa credibilidade e essa confiança para que ele quebre essas crenças e fique perto de nós. Agora, se a gente acha que realmente vai dar fila, que realmente só tem idosos, que está difícil, a gente não vai passar essa confiança para ele e ele não vai querer, né, a nível. Igualmente também para o franqueado. Ah, tem franqueado que vai lá e faz acontecer e tem sucesso. E tem franqueado que não participa, tem franqueado que fala assim, nossa, mas se eu morasse lá em São Paulo, o negócio ia estourar. Ah, se eu morasse lá em Foz do Iguaçu... E aí a gente sempre fala, é difícil, é mesmo, não é fácil, mas depende de mim. O que eu estou fazendo hoje para ser um profissional diferente? E não só profissional, uma pessoa diferente. Será que eu estou atenta aos meus filhos? Será que eu estou gentil com as pessoas que estão ao meu lado? Será que eu estou fazendo tudo o que eu poderia fazer? Né? Eu sempre falo do copo cheio e vazio, que tem muito a ver com a comunicação, porque às vezes a gente só olha o copo vazio, está tudo negativo, nada funciona, e aí tu olha assim, poxa, 21 pessoas, não teve muitas pessoas. Ou tu pensa assim, as pessoas estão com a câmera fechada, e às vezes essas pessoas que estão aqui são as pessoas de sucesso, porque eu estou julgando, achando que não é, mas quem está aqui, com certeza largou tudo que estava fazendo para estar aqui. E aí uma pessoa de fora que olha e pensa assim, essas pessoas não estão comprometidas, e estão. Então, nunca julgar o outro e trazer para nós esse comprometimento. O que eu estou fazendo hoje que eu não fiz ontem que eu vou fazer amanhã? Quais as minhas listas de ação que eu vou dizer, isso eu não quero não, porque eu estou perdendo muito tempo lá, a minha agenda, até eu gostei, eu fiz um treinamento na semana passada, falou assim, a minha agenda está lotada, mas não traz resultado, aí eu estou sempre quente, mas não fecho, porque às vezes eu não acredito que eu posso fechar, e eu posso fechar, e eu posso fazer a diferença para as pessoas, eu posso ser essa pessoa assertiva, mas é o que você falou, eu tenho que ser essa pessoa assertiva para mim, eu tenho que acreditar em mim. Se eu não acreditar em mim, nada vai acontecer. E será que nós estamos acreditando em nós mesmos, no nosso potencial, no nosso brilho nos olhos, na pessoa que vai e faz e acontece? Será que nós estamos acreditando na nossa empresa? Será que nós estamos acreditando nas pessoas que estão ao nosso lado? Será que nós estamos acreditando que nós podemos fazer a diferença amanhã? Se nós acreditarmos, a nossa vida vai ser outra.
Aí, entra no slide lá, né? Então, de acordo com o que eu penso, é o que eu faço, é o resultado que eu vou ter, com certeza. Bacana, Gi. Então, deu para ilustrar super bem aí, né? E aí, qual é o comportamento? E se às vezes eu estou agressivo demais também, né? E aí, o que é interessante também nessa comunicação que a Gi falou, a gente observar. Mas como que é a comunicação da pessoa que está aqui na minha frente? Então, aqui a gente está se observando. Tem pessoas que já se identificaram no passivo, tem pessoas que identificaram outras pessoas nesse comportamento passivo, e agora a gente vai olhar o agressivo. E às vezes você pensa assim, nossa, mas eu fiquei ali pressionando esse passivo, eu fiquei botando, querendo gerar pressão. Mas às vezes a pessoa vai travar com pressão. Por quê? Porque ela é diferente de você. Ou às vezes na hora de você fazer a negociação com a empresa. Você quer trazer ela para nível, mas de repente você chega lá com uma comunicação que não combina. E aí já entra até para outros patamares de autoconhecimento que eu trabalho também, né? Que é conhecer perfil comportamental, conhecer outras coisas que vão ajudar. Porque aí te ajuda a melhorar ainda mais, porque você vai falar, bom, além de eu fazer o melhor no sentido de presteza, educado, do jeito bacana ali de fazer a venda, de gerar conexão com a pessoa, eu também ainda vou ter esse olhar maior para dizer assim, bom, como ela é? Então, a gente vai vendo que até na questão da postura, a linguagem corporal, a velocidade da voz vai variar, né? Se eu estou mais para passivo ou para agressivo. E às vezes você pode criar uma conexão com ela buscando ser parecido com ela. Você chega lá, né, agitado lá e vamos lá, não sei o quê, e a pessoa está lá, boa tarde, né? Às vezes o ritmo é diferente, então vamos associar. Então, assim, tem muita coisa para falar, né? Eu tenho um curso só de linguagem corporal que ajuda nesse sentido, porque é você gerar essa sintonia. Mas, reforçando o que a Gi falou ali, nada vai substituir o teu acreditar em você. Nada. Né? Se você saiu sem acreditar em você ou sem acreditar naquilo que você está levando junto na tua bagagem, não vai fazer diferença. Por quê? Vocês concordam que a energia chega primeiro? A nossa energia chega primeiro, a nossa linguagem corporal chega primeiro. Então, se a gente não está acreditando naquilo que a gente está transmitindo, a gente tem que rever, tem que pensar. Né? Então, quando eu estou levando a nível, quais são os diferenciais que a nível tem nessa empresa? Qual é o diferencial que a minha empresa tem? O que tem aqui que eu gosto, que eu não gosto? Por exemplo, um diferencial que a Gi me falou é que a nível ela devolve o cashback em dinheiro, né? Então, isso é um baita de um diferencial, né? Olha, você falou a palavra dinheiro, dinheiro vivo, né? Mas não é só isso, né? Porque a gente sabe que tem muitas coisas que geram conexão. Mas saber que tem esse diferencial, poder falar dele e ainda ter uma boa base, né, uma confiança na empresa, o histórico, ter os números da empresa na mão também é muito importante, porque isso também faz com que você chegue com segurança. Às vezes você até nem falou, mas o fato de você saber, você transmitiu na tua linguagem corporal. Isso é legal. Aproveitando. Então, agora vamos entender essa passividade, a agressividade. Mas aqui a última frase da passividade, ó, empurra a carga emocional para baixo do tapete. Aí vamos lá. A agressividade, então, crenças que bloqueiam essa assertividade. Gente, eu estou falando um pouquinho mais rápido, assim, pelo horário, tá? Qualquer coisa vocês me falam. Superioridade. Agressão é a melhor forma de confronto. Insegurança e medo. Olha só. Mas, Eliane, você falou da agressividade, agora você me traz a palavra insegurança e medo. Mas às vezes é o quê? É um sistema de defesa, sabe? Eu ataco primeiro para não ser atacado. Tenho receio, eu não consigo, às vezes, ouvir uma crítica, ouvir um não, então já gera agressividade antes. Não se pode confiar em ninguém, então se sente diferenciado, né? Desvalorização dos interesses ou direitos do outro. Falar alto, se sobrepondo sobre a voz do outro. Olha só, isso aqui também é agressividade. E às vezes o teu cliente, né, a pessoa que você está conversando, está ali na sua frente, você já começa a sobrepor tua voz, já começa a querer dar sequência na conversa. Como que a pessoa vai se sentir? Interrupções e perguntas antes que o outro acabe de responder. Isso aqui eu gosto de trazer o seguinte ponto, porque eu sempre falo assim para os meus mentorados, a gente só faz aquilo que faz sentido para a gente, né? De repente a gente fala assim, Eliane, mas é muito difícil não interromper, meu Deus, eu interrompo a vida inteira, como é que eu vou parar? É difícil não interromper o outro para quem está habituado a interromper, vocês concordam? É bem difícil. Então, eu quero trazer para você o seguinte sentido. Se você pensar na eficiência que vai gerar a tua interrupção, vai te dar uma crença favorável para você fazer, que é o seguinte. Se eu estou falando com você e você está me contando um negócio e eu te interrompo, você está aberto a ouvir totalmente o que eu vou falar? Ou você ficou com duas situações na tua cabeça? Uma, que chato, ela me interrompeu, não me deixou terminar de falar. E a segunda, eu tenho que ficar segurando agora o que eu queria falar para mim, depois que ela terminar de falar, eu falar.
Qual foi o nível de atenção que sobrou para você dar para aquela pessoa que te interrompeu? Ou se você esqueceu o que você ia falar e continuou falando o que o outro ia falar, tudo bem, a conversa segue, mas segue esquisito, né? Segue assim, tipo, não fica limpo o negócio, entende? Então, eu já trouxe 3 motivos já, mais um, para você pensar e cuidar para não interromper. E o 4º motivo ainda seria o quê? Você ser assertivo na sua resposta. Porque nem sempre você sabe exatamente o que a pessoa queria falar, né? Então, você escuta a pessoa para escutar. Depois, você pensa no que você vai responder, tá? Expressões de vanglória, nunca tive problema com tal coisa. Expressão de opiniões como se fossem fatos. Postura invasiva, de confronto. Gente, a própria linguagem corporal vai mostrar essa agressividade, tá? Por mais que você tente falar entre dentes, assim, né? Então, por gentileza, né? Mas a tua linguagem corporal está dizendo. Ou do tipo, faz tal coisa lá, querida, né? Então, tem que observar, porque tudo isso é transmitido junto, tá? Suas solicitações mais parecem em ordem, voz de comando. Às vezes você já ouviu esse feedback, com certeza, mas você falou, não, mas é o meu jeito de falar, é assim mesmo. Então, você pode sim dar uma ajustadinha. Comentários ou gestos hostis, humilhantes, ameaçadores e depreciativos. Aqui, para alguns pontos, eu também trago a visão assim, qual é a imagem que a gente quer transmitir? Se a gente quer transmitir uma imagem de inspiração, de liderança, né? Então, são coisas que não podem caber aí no nosso dicionário, que entra aquele julgamento também, né? Mencionado pela Gi. Então, se a gente tem um comentário hostil, humilhante, é porque a gente está julgando. Insultos, comentários maliciosos, intrigas, sarcasmo, que eu falei lá no comecinho. Então, gente, o sarcasmo também é outra coisa que as pessoas têm o hábito e têm uma certa dificuldade de retirar. Mas o sarcasmo, ele gera insegurança, né? Então, eu estou conversando hoje com a Lucy. De repente, a Lucy joga um sarcasmo para mim. Como que eu vou me sentir numa próxima conversa? Eu vou ficar assim, mas será que a Lucy vai me dar nos dedos de novo hoje ou não? Então, gera um afastamento. E às vezes você pode chegar, às vezes até para chegar levar a nível para uma empresa, vai conversar com o empresário e às vezes você solta o sarcasmo sem perceber. Então, quando a gente quer ajustar a nossa comunicação, a gente precisa ajustar primeiro com a gente, independente do lugar que estamos, para que a gente realmente se torne uma pessoa assertiva e não em momentos de assertividade. Joga a culpa nas outras pessoas, então não conecta pessoas. Então, a agressividade, às vezes, ela até gera resultado bem a curto prazo, porque às vezes ela gera um constrangimento e as pessoas se movimentam. Só que a médio e a longo prazo, as pessoas querem se afastar. Ok, gente? Agressividade. E aí, lembra que eu falei que tem aquele que é o passivo-agressivo? Olhando para a minha régua aqui de novo, então é o quê? A manipulação. Aqui eu quero chamar a nossa atenção pelo seguinte, quando a gente fala manipulação, a gente pensa assim, tem pessoas que são manipuladoras. Mas sabia, gente, que a gente tem que olhar para nós mesmos também? Porque a manipulação é um negócio tão sutil, tão inocente, entre aspas, que às vezes a gente também utiliza. E aí aqui a gente vai entendendo que ela é um comportamento não assertivo. A criança é o quê? Assim eu consigo as coisas sem precisar me impor e fico bem com todos. Sou mais inteligente que ele, então ele nem vai perceber que eu estou ludibriando aqui, né? E é um comportamento passivo-agressivo, porque ele dá a entender que satisfaz o direito do outro, porém age para satisfazer o seu próprio direito. Então, cadê a clareza, né? É irônico, levando o interlocutor a adivinhar o que eu quero dizer e a sentir-se tão mal ou responsável pela pessoa que fará o que ela quer, ainda que contra a sua vontade. Então, às vezes, uma chantagem, coisas assim. Vocês veem que não tem assertividade aqui? Então, eu não fui dizer assim, olha, tal situação precisa ser feita assim ou assado, né? Age com falsidade e bajulação. E as pessoas percebem, tá? Às vezes, uma vez ou outra, a pessoa cai. Mas como é que... Se você já se percebeu sendo alguém manipulando você não precisa dizer mais nada, né? É muito chato quando a gente se dá conta. A gente se sente bem chateado. E aí, vai desconectar também a comunicação. Então, outras coisas que também, querendo ou não, geram esse comportamento passivo-agressivo, gente, é atraso. Então, se eu tenho um horário marcado com a pessoa e eu chego atrasado, eu não estou invadindo um pouquinho ali do direito dela, que a gente falou? Então, se estou abusando um pouquinho ali da agenda dela, culpar os outros, fala confusa, má vontade ou preguiça. Então, tudo isso aqui são comportamentos passivos-agressivos. E agora eu vou trazer mais algumas características aqui, ó. Então, o passivo, ele não expressa desejos, ideias e sentimentos ou expressa-os de forma autodepreciativa. Por quê? Porque ele quer agradar. Se nós estivéssemos numa turma presencial aqui, eu ia dizer, levanta o dedo aí quem se percebeu aqui, né?
E agressivo, expressa desejos, ideias e sentimentos à custa dos outros. Objetivo, dominar e humilhar. Mas lembra que eu falei lá no comecinho? A mesma coisa aqui. Só um pouquinho. Será que a pessoa que está no comportamento agressivo, ela sai de casa dizendo assim, hoje, meu dia, eu vou dominar e humilhar as pessoas? Não. Hoje, agora, o passivo, ele sai pensando em agradar, né? Porque ele acha que aquilo é a melhor maneira de gerar a conexão. Mas o agressivo, ele não sai com o intuito de ser agressivo, de magoar as pessoas. Não. É aquela crença, aquele jeitão da maneira lá que foi se desenvolvendo. Então, talvez a pessoa só está reconhecendo aqui. Às vezes ela já recebeu feedback de outras pessoas e ela não achou que ela era agressiva. Às vezes, olhando aqui, ela percebeu alguns comportamentos. E, gente, uma coisa que é delicado é, quando a gente olha comportamentos que a gente não gosta, é ruim, gera tristeza na gente. Gera tristeza, gera, às vezes, um ressentimento com a gente mesmo, um receio, será que eu vou conseguir mudar ou não? Então, a gente tem que entender que a gente está sempre com possibilidade de melhorar. A gente nunca vai terminar, é uma obra sempre a ser lapidada. E o que é mais importante? A gente reconhecer. A partir do momento que a gente reconheceu... Deixa eu parar de compartilhar um pouquinho para me falar. Então, por mais que doa, às vezes, reconhecer esse comportamento negativo, aquele comportamento que você não quer, mas pensa o seguinte, se você não reconhece, você não fica no automático. Como eu falei, às vezes você recebeu um feedback e você não percebeu que era com você. Não, mas você está exagerando. Não, mas não deve ser assim, não. Né? E agora, às vezes, você se dá conta. Então, gera, assim, às vezes, um sentimento de dor, dolorido, mas te dá a oportunidade da mudança. Porque sem o conhecimento, a gente fica no automático. A gente repete, até coisas que, às vezes, a gente já reconheceu e quer mudar. Ah, não vou fazer mais. Não vou. Fiz. E aqui, o autoconhecimento, ele te permite o quê? A sair do automático e fazer a escolha do comportamento. Então, independente de quanto tempo você vai levar para mudar esse comportamento, você já começou. A partir do momento que você tomou consciência dele, você já começou e já vai levar essa jornada. Então, eu estou falando porque, às vezes, dói sim. Para nós que estamos aqui agora ao vivo, para quem vai ouvir depois, então, tenha cuidado com você mesmo, tenha amor por você mesmo, sabe? Tenha esse olhar amoroso e dizer assim, que bom que você está aqui. É isso aí mesmo. Então, vamos botar a nossa cara a tapa e vamos seguir em frente. Vamos aprender e vamos seguir, tá? E aí, então, o assertivo, como são as características do assertivo? Expressa desejos, ideias e sentimentos de forma direta, apropriada. O objetivo é o quê? Comunicar. Então, quando a gente não leva para o pessoal, por exemplo, também é muito bacana. Se você não leva para o pessoal, você consegue gerar o diálogo depois. Sentimentos que geram no passivo. Ansioso, desapontado consigo próprio, frequentemente revoltado e amargurado depois do comportamento ocorrer. Se sente mal com ele, né? E o agressivo, convencido da sua superioridade, mas por vezes é envergonhado depois do comportamento ocorrer. Então, isso também tem que observar, porque às vezes você faz um comportamento agressivo, vai lá e pede desculpa. Fica envergonhado, vai e pede desculpa. Mas quantas vezes você vai ficar pedindo desculpa? Então, traz a responsabilidade para você e fala assim, não, eu posso mudar, não preciso mais agir dessa maneira. E o assertivo, então, ele é confiante, sentimentos positivos acerca de si próprio, quer no momento, quer depois do comportamento ocorrer. E os sentimentos do interlocutor. Quem que é o interlocutor? É a pessoa que está comunicando, né? Quem está se comunicando com o passivo sente irritação, pena e desagrado. Quem está se comunicando com o agressivo, então a tendência é sentir o quê? Revolta, desejo de vingança. E assertivo, habitualmente respeito. Isso é legal, porque favorece a própria imagem da pessoa, né? Gera confiança, gera credibilidade, gera inspiração. E o efeito que gera, né? O efeito do comportamento passivo. Não alcança os objetivos desejados. O agressivo alcança os objetivos desejados, magoando os outros. Os outros encontram justificativas para se vingar. E o assertivo, frequentemente, alcança os objetivos desejados. Então, essa tabela, ela nos ajuda a ter esse norte de como que pode ser visto, né, esse comportamento. E o resultado final, aqui no passivo, evita situações desagradáveis, evita conflitos, tensão e confronto. Mas, às vezes, tem situação desagradável que precisa ser encarada, né? Precisa ser resolvida, ser feita. E o agressivo descarga da revolta sentimentos de superioridade. Então, com isso daqui, impede o próprio crescimento, né? Impede o crescimento, às vezes, da empresa, porque as pessoas vão ter receio de chegar nessa pessoa, né? Então, ela realmente bloqueia a comunicação. E o assertivo, sentimentos positivos a respeito dos outros. Aumento de autoconfiança,
e promoção dos relacionamentos. Então, quer dizer, ela favorece o diálogo, né? Uma comunicação que a gente chama de horizontalizada. Então, aqui a gente conseguiu ver, através dos slides, exemplos, né, e mais pontos a respeito dos comportamentos. Agora, eu vou convidar você a fazer uma autoavaliação aqui, bem breve aqui, de como que você se percebeu. E você? De 0 a 10, pontue o quanto que você se identificou em passividade. Só reflita aí, quanto que você se identificou. E às vezes, gente, você pode ter comportamentos assim para diferentes áreas da tua vida, diferentes pontos, às vezes com pessoas diferentes, específicas também, tá? Então, quanto que você se identificou na passividade? Quanto que você se identificou na agressividade, de 0 a 10? Na manipulação. E na assertividade. Quanto que você se percebeu? Deu tempo de se autoavaliar? Eu E respondo. agora? Foi? Eu respondi no chat. Ah, respondeu? Deixa eu olhar Ah, aqui. não, o Alex também Ah, respondeu. que legal. Deixa eu olhar que tem mais gente que respondeu. 405. Desculpa que eu sou Alex meio foi novato, tô meio por fora, viu? 6474. Tá desculpando aí. Legal. E aí, como eu falei, a gente se autoavaliar gera toda uma percepção, né, de como que a gente está e como que a gente pode ajustar. Então, peraí, se a minha passividade está maior, como é que eu faço para ser assertivo? Será que tem coisas que eu estou achando que eu não preciso me posicionar, mas que eu precisaria, que eu posso? Que eu estou achando que seria agressividade, mas não vai ser, né? Ó, o Alex falou, fevereiro é o meu mês, vou trocar isso. Ah, é, Alex? Vai idade nova? Deve ser, né? O mês dele? E aí vai renovar isso junto, vamos ver se é isso mesmo, tá? E a assertividade, então, trazer assertividade. Gente, eu falo assim, assertividade é uma filosofia de vida. E se torna muito mais leve, sabia? Porque junto você acaba desenvolvendo a tua inteligência emocional, então você consegue lidar melhor com as situações, então você vai sentir mais serenidade. Não é sangue de barata, não. É serenidade e saber agir com assertividade diante das situações. Tipo, uma situação que eu passei há um tempo atrás. Bateram no meu carro. Trânsito é o melhor lugar de exemplo, né? Porque existe uma cultura de que é normal brigar no trânsito, não é? Existe uma cultura que se bater o carro, vão brigar. Mas é uma cultura, nem todo mundo age assim, né? Então, bateram no meu carro, o que eu vou fazer? Vou surtar? Vou brigar com a pessoa bateu porque ela quis? Muito provavelmente não. Ah, ela foi descuidada, mas naquele momento, adianta agora eu querer educar a pessoa, uma coisa que já aconteceu? Acredito que ela já está vendo a própria lição ali. Então, quer dizer, a gente vai olhando para os fatos, buscando a assertividade, buscando o quê? A melhor forma de comunicar ali aquela situação e ter o melhor resultado, né? Então, isso vai nos ajudando a ser assertivo em todos os pontos. Às vezes, abrir mão, né? Se desapegar de alguns comportamentos agressivos e se encorajar para sair do passivo e realmente ir para essa assertividade. E a manipulação também é ao abrir mão. É se autoavaliar e falar assim, não, mas eu posso ser direto, tá tudo bem, não tem problema, eu posso ser objetivo. Tem uma frase que eu deixei para o final, mas eu vou falar agora já, que é o seguinte, tudo pode ser dito, se for na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Tudo pode ser falado. Né? E deve ser falado, a gente não deve deixar coisas embaixo do tapete. E nem coisas, às vezes, para guardar depois, né? Para usar, às vezes, até na manipulação depois. Não, tem que ser falado mesmo. E aí, com esse raciocínio que eu estou falando, que tem a ver com inteligência emocional, eu trago o seguinte, ó. Então, na comunicação, conheça as suas verdades e seja leve na relação com os outros. Ou seja, eu sei qual é a minha verdade, então, eu defendo o meu direito, eu defendo o meu cuidado, e aí eu posso ser leve na relação com os outros, porque eu não me sinto vulnerável. Eu estou firme, eu estou com meus 2 pés no chão e eu tenho o meu conhecimento, eu sei aonde eu quero ir. Então, eu não preciso sair com comportamento nem agressivo e nem passivo. Conheça suas verdades e seja leve na relação com as pessoas. O que é o leve? Agir de acordo com os fatos do que está acontecendo. E aí você vai agir e vai buscar sempre a melhor solução. Alguma dúvida até aqui? Vou falar muito rápido. Não, tá Muito tudo bom, bem. fantástico. Então, tá bom.
Então, vamos indo, a gente vai se encaminhando para o final já, porque eu sei que depois acaba ficando cansativo, porque é bastante informação, né? Atitudes assertivas. Que atitudes assertivas são essas? Ó? Autoafirmação, capacidade de defender direitos legítimos, expressar opiniões pessoais e fazer e recusar pedidos. Expressar sentimentos positivos, capacidade de fazer e receber elogios, gente. Está escrito aqui, ó, receber elogios. Se permita receber elogios. Fazer também, reconheça, né? Expressar sentimentos positivos, iniciar e manter conversas. Tem pessoas que às vezes ela acha que se ela fizer um elogio, se ela expressar um sentimento positivo, ela pode perder, às vezes, a autoridade, perder o posto, né? E não, você está sendo assertivo, está reconhecendo aquilo que é bom, aquilo que é importante. E expressar sentimentos negativos, quer dizer o quê? Capacidade de expressar sentimentos negativos legítimos. Então, quer dizer, se eu discordo, se eu tenho uma opinião diferente, se eu estou contrária, se aquilo me gerou raiva, né, algum comportamento, alguma situação, eu preciso me sentir bem e expressar o meu sentimento. Mas eu estou falando do meu sentimento, eu não estou acusando a pessoa. Estou falando que aquilo me causou esse sentimento. Porque lembra que o fato não tem significado até que a gente atribua? Então, qual é o significado que eu estou dando? Se ele está negativo, eu tenho direito, sim, de expressar e de buscar, às vezes é mudar o entendimento a partir de um diálogo, tá? Agora, eu não esqueci de contar para vocês que nós ia ter prova, né? Agora chegou a hora da prova sobre o conteúdo. Topam comigo encarar uma prova agora? Não avisei nem a Lucy. Né, Lucy? Mas assim, mão na cabeça. Isso, mão na cabeça, gostei. Mão na cabeça. Olha só, eu trouxe essa tela e mais uma para a gente fazer uma prova. Vocês vão ver a gente como é. Eu adoro essa parte, como é bacana. Tá? Ó, fiquem tranquilos que eu sou boazinha, tá? Eu sou assertiva, sou boazinha. E os alunos sempre acertaram, então vão tranquilo para a prova. Então, já dou uma injeção de ânimo antes já. O que eu quero? Eu trouxe, gente, esse texto que eu vou pôr na sequência. Deixa eu parar de compartilhar só para me explicar. Então, é assim, esse texto que eu vou pôr na sequência é muito bacana. Eu fui autorizada ali pelo aluno, mas mesmo autorizada, eu não coloco sobrenome, nada, que eu gosto, só deixei o nome, tá? Fui autorizado por eles, que é o seguinte. Eu realizei um treinamento de comunicação assertiva numa empresa para as equipes. Então, inclusive, a empresa ela está no BNI, tá? Foi uns 3 anos antes desse momento nosso do BNI aqui em Cascavel. Mas, assim, a empresa ela é uma empresa, uma confecção de roupas. Então, eles têm a parte de a fábrica e tem a loja. E o que estava acontecendo? Estava tendo dificuldade de comunicação entre os dois setores. E eles me chamaram para a gente trabalhar, e eu trabalhei com os colaboradores. Eram 15 colaboradores na época, com aquela mentoria em grupo personalizado. Conforme eu ia sentindo, eu ia colocando. Aí toda aquela minha experiência corporativa, de entender de processos, que era o que eu fazia muito e tal, a gente foi trabalhando junto com a comunicação. E o que acontece? Quando chegou no final, eu pedi para eles relatarem, os alunos relatarem qual foi a percepção deles no treinamento. E quando eu li, gente, eu me emocionei, porque eu falei, nossa, se alguém lesse isso aqui, e não precisava nem dizer do que era, pelo escrito, eles iam saber qual era o tema do treinamento. E aí, o que é a nossa prova? Na hora que a gente lê, eu quero que vocês me ajudem, que vocês identifiquem em qual área que está essa fala. Está no passivo ou está no agressivo? Ou talvez esteja, né? Esse depoimento, ele mostra que essa pessoa veio de qual parte, qual que é a percepção dela, passivo ou agressivo, beleza? Então, vamos lá, vou colocar. Eu era muito tímido, apesar de me comunicar muito bem. Eu tinha muito medo de errar e falhar, era meu maior... Nossa, deixa eu começar de novo. Eu tinha muito medo de errar e falhar, era meu pior pesadelo. Isso fazia eu não me impor, colocar meu ponto de vista e até dar ideias de melhorias. Antes de aplicar qualquer mudança no meu trabalho, eu precisei fazer uma mudança pessoal, precisei mudar minha autoconfiança e é algo muito difícil de fazer, se colocar em posição de tomar decisões, colocar meu ponto de vista. Eu me sinto confiante, me sinto capaz, me sinto importante para a equipe. O crescimento foi minha conquista. O Aclésio falou. E aqui embaixo, ó, achava que minha presença era dispensável. Minha dificuldade foi deixar velhos hábitos que são difíceis de tirar da gente. Agora eu tenho uma visão mais clara de mim, meus atos e responsabilidades. Consigo colocar minhas opiniões no trabalho e não guardar minhas opiniões. A Elisângela. E aí, o que vocês acham? Essas pessoas, elas estavam em qual dos posicionamentos? Passivo ou agressivo? Passivo. É nítido, né? E aqui é legal porque a gente consegue ver como agora para a gente é nítido, né?
Mas se fosse antes, talvez a gente só olhasse e falasse assim, ah, é uma dificuldade que a pessoa tem. Mas agora a gente sabe quais são as consequências que isso gera para o ambiente de trabalho. Então, você imagina você ter essas pessoas num grupo de 15 pessoas. Então, todas elas estavam ali num ponto ou no outro. E aí afetava. Aí agora, vamos ver o outro, ó. Deixa eu fechar aqui, ó. Abrir o chat, ficou em cima, ó. Não tinha muita... vou até mudar o meu jeito de falar. Não tinha muita paciência para ouvir, só gostava de falar. Nunca me colocava no lugar de ninguém na minha equipe. Achava que ia me diminuir como pessoa, que eu não ia assumir os meus erros. Todos iam ver e eu achava muito ruim mostrar esse lado. Olha só. Me deixou mais tranquila no falar, ouço mais agora, sempre me coloco no lugar do meu colega e de qualquer outra pessoa que me conta algo. Estou me sentindo muito melhor, estou mais em paz comigo, com meus colegas e ainda melhor na minha casa. Conquistei a paciência, porque era muito impaciente mesmo. Com certeza contribuiu muito, hein, Inês? E aí, gente? Agressiva. Agressivo, né? E aí você vê que eles mostram o viés de agora se verem no assertivo, né? E essa questão aqui da Inês é muito lindo, gente, porque ela pegava todo o material, o curso era in company, né, na empresa. Aí no final ela veio me contar que ela pegava todo o aprendizado, o material, e ela compartilhava com a filha dela em casa. Então ela levou e, nossa, eu fiquei super emocionada, multiplicou lá com a filha dela. Então isso é muito bacana, porque o ambiente fica realmente diferente, mais leve, né? Então tá. E aí, agora pensando que vocês estão com o e-book em mãos, agora é a hora, só que daí vocês vão fazer tudo junto, né? Mas para quem está, de repente, está assistindo online, agora é a hora de voltar lá no e-book e fazer essa parte aqui, né? Para quem já está com o e-book na mão e está assistindo aí a regravação, que é o quê? Você vai avaliar qual é a resposta mais assertiva. Nesse formato aqui que eu explico, que é o quê? Vamos pensar o seguinte, ó. Aqui é o exemplo, aqui embaixo, ó, exemplo de comportamento. Naquela primeira linha, fico constrangido quando tenho de enfrentar alguém para resolver um problema. A pessoa marcou que quase sempre ela fica constrangida. Mas o gabarito, ele traz para nós que a resposta mais assertiva seria aqui o número 3, o raramente, ó. Então, o que você faz? Você pega um destaca-texto e vem aqui e marca qual é a resposta certa no seu e-book, com o destaca-texto, mantendo a sua resposta. Por quê? Porque aqui vai te ajudar a perceber qual o caminho que que você pode seguir a partir de agora. Então, quer dizer, eu não preciso ficar constrangido quando eu preciso enfrentar algum problema. Eu posso simplesmente ir lá e fazer. Não colocar crenças, não colocar toda uma situação ali em cima, olhar como um fato a ser resolvido. Eu vou lá e enfrento o problema. Então, se você fizer isso em todas as linhas aqui, ó, você vai buscar o número 3 em tudo e vai marcar lá. Então, ó, tem resposta que a 3 está na terceira coluna, às vezes ela vai estar na segunda, na primeira, e aí você vai marcando. A segunda também, enfim, tá? E aí vai te ajudar a realmente ter a percepção, te dar um caminho ali de busca. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer situação com esse item aqui, vocês podem me pedir, tá? Podem me perguntar, a Lucy pode deixar o meu WhatsApp junto, né? Vai estar o Instagram, fique bem à vontade de me perguntar. E aí no e-book ainda tem mais algumas autorreflexões. Eu não faço questão de mostrar, gente, para vocês verem que realmente é um material que vai ser um material de apoio para te ajudar a escrever, a se perceber e a gerar ali o que você quer mudar. Olha só, a partir das reflexões anteriores, o que você quer manter, parar e iniciar. Porque nós estamos fazendo a aula, você está saindo aqui já com várias coisas em mente, mas já pensou que bacana você descrever isso aqui e ter ele como um manualzinho para depois você colocar em prática? Então é bem importante, tá? E aí a frase, o mais importante da comunicação é ouvir o que não foi dito. Vocês viram quantas coisas que tem que a gente não ouve junto, diretamente só com a palavra, mas que está ali junto no dia a dia? Tem muitos pontos, né? Aí agora, eu tenho uma mensagem final que eu quero deixar aqui, mas antes disso, eu quero, daí agora sim, né, dizer se vocês têm alguma dúvida, como que ficou esse conteúdo para vocês, se estão conseguindo visualizar e levar ele para a prática, como é que tá? Daí a gente ver essa parte e a gente seguir para mais um trechinho. Pessoal, pode abrir o microfone e fazer a pergunta ou fazer o comentário, quem quiser. Fique à vontade. Eliane, boa noite. Boa noite, Mário? É Editor. É o Ed. Tá. Aqui o Mário abriu ali também, perdão. Tá. Primeiramente, obrigado por compartilhar esse conhecimento tão importante e
Gostei demais. E a minha dúvida é o seguinte, você falando até do comportamento passivo, né? E que isso tem a ver até com crenças. E crenças é complicado de se perder de um dia para o outro, né? O que você indicaria para treinar, apesar que você já passou até alguns exercícios, mas para poder trabalhar isso no sentido de, principalmente a questão de medo de desagradar, né, as pessoas, não falo só no trabalho, mas até na vida pessoal da gente, né? A gente não saber falar não, e enfim, o que você poderia indicar para que possa exercitar isso e conseguir, com um certo tempo, né, mudar esse comportamento? Bacana, Edito. Realmente, eu falo assim, que tem algumas crenças que elas viram chave rápido, né? Então, eu entendi, peraí, fez sentido, já virou e já mudou, então já muda a nossa percepção. Essa pergunta do Edito, ela está associada a aqueles pontos que a gente viu lá no slide, né? Que às vezes baixa a autoconfiança, é uma crença de priorizar a outra pessoa. Então, Edito, o primeiro ponto que eu diria assim para você é rever, de repente você rever a aula com calma, com atenção, pausar o slide e observar ali quais esses comportamentos que eu estou me identificando. E aí você começar a se questionar. Questiona essa crença. Olha o exemplo que eu dei antes. Quando eu era criança, não converse com estranho. Se a gente pegar essa crença, a gente vai questionar ela, vai falar que hoje ela não faz sentido. Mas, por um lado, a gente tem que ter, sim, um certo cuidado. Mas a gente está falando com pessoas diferentes o tempo todo. Então, a gente vai trazer isso para a realidade, vai sair da crença e vai vir para a realidade. Então, volta na aula, veja qual você se identifica. Essa aqui é eu. E aí começa a questionar. Por que eu estou acreditando nisso aqui? Será que eu preciso mesmo acreditar nisso? Será que isso aqui todo mundo acredita nisso ou eu que estou acreditando? Se tem gente que não acredita, se tem gente que tem um comportamento diferente, é porque é uma crença. Que resultado isso aqui está me dando? Que outra crença eu poderia colocar no lugar para me gerar o resultado que eu quero? Então, por exemplo, eu quero me posicionar, como ele trouxe ali, eu quero me posicionar a partir de agora. Então, aqui a crença está dizendo o quê? Que eu, Edito, não me posiciono. Eu, Edito, tenho receio de ofender as pessoas. Mas primeiro você precisa entender que realmente é uma crença, que não faz sentido, porque as pessoas, elas estão abertas a te ouvir, elas estão abertas a entender o teu ponto de vista. E você pode falar, e se a pessoa não compreender, existe o vai e volta da comunicação, até a coisa esclarecer. Mas o que precisa ter? Trazer uma crença que te fortaleça, dizer assim, bom, eu tenho autoconfiança, sou autoconfiança, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho domínio. Você também pode se pautar por outros resultados que você já tenha. Quantas vezes, provavelmente, você deixou de falar algo que daqui a pouco alguém falou? Então, você começa a arriscar. Sabe assim, como for colocar as manguinhas fora? Você começa a arriscar e você, não, eu vou experimentar falar isso aqui agora. E para tua surpresa, você vai ver que vai ficar tudo bem. Porque você está sendo assertivo. Só que às vezes vem o receio de ser agressivo. Por que você pode falar não para você e não pode falar para o outro? Você entende como tem a ver com autoconfiança, com amor próprio? Com o amar você? Porque assim, eu não posso dizer não para a Gislene, para a Gi. Mas se eu digo sim para a Gislene, eu estou dizendo não para quem? Então, aí vem a assertividade. Então, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que confiar em mim, tá? Eu confio em mim e eu vou experimentando. E aí eu vou vendo. Dei uma errada, uma resbalada aqui, realmente, eu acho que aqui eu fui agressivo mesmo, não precisava falar desse jeito. Mas como é que eu vou saber se eu não experimentar? E não é uma fala mal falada, eu ia dizer maldita, mal falada, como fica feio falar essas frases. Não é uma fala desajeitada, uma fala agressiva que vai botar tudo a perder. Só que o passivo ele tem essa preocupação, né? Viu que tinha preocupação com a imagem. Não, as coisas estão aí, são mais dinâmicas, né? Falou, errou, eu aprendo errando. Como é que eu vou aprimorar algo que eu não estou colocando em ação? Então, Edito, trazer esse cuidado para você. E um ponto. Nós somos seres linguísticos, ou seja, a gente aprende por palavras. Então, as palavras, elas têm um poder muito grande para a gente. Então, quando eu falei para você substituir aquela crença que te limita por uma crença que te fortaleça, uma crença boa, você pode usar palavras. Vamos pensar assim, gente, se alguém fala uma crítica para a gente às vezes remoe ela por um bom tempo, não remoe? Uma semana, um mês, às vezes tem coisas que ficam marcadas para uma vida inteira. Certo? E as coisas boas também têm essa intensidade quando falam pra gente? Às vezes a gente nem acredita. A gente não deixa nem entrar no nosso ouvido, né? A gente nem se permite. Então, quer dizer, por que não acreditar nas crenças boas, nas crenças fortalecedoras? A gente deve acreditar.
Só que culturalmente a gente vem treinado a reagir diferente. Então, o que eu te falo, Edson? Você colocou lá do falar não. Você pode criar uma frase para você. Eu falo não com assertividade. Talvez agora, para quem está me ouvindo pela primeira vez, vai achar, mas é doido falar, então eu vou escrever essa frase e vai resolver a minha vida? Vai te ajudar muito, sabe por quê? Porque é uma sementinha que você está plantando na tua cabeça. Eu falo não com assertividade, mas daí você cria a frase do teu jeito, tá? Com as tuas palavras, com o teu vocabulário, com o teu jeitinho de dizer, porque daí teu cérebro vai conectar mais. Mas se essa frase fez sentido para você, conectou, você pode usar ela. Porque, gente, é uma sementinha. A partir Então, até agora, o Edson era uma pessoa que tinha dificuldade de falar não. Mas agora ele começou a entender que isso não está ajudando ele. E ele quer trocar. Então, ele vai dizer o que a partir de agora? Agora eu sou uma pessoa, eu falo não com assertividade. Então, é uma sementinha que ele vai passando. E aí você vai se alimentando, cuidando dessa frase, vai alimentando tua mente. Todo dia você vai repetir ela. Surgiu uma necessidade de falar um não, você já vai estar calibrado, já vai estar treinado. E aí, paralelamente, você vai experimentando, você vai se perguntando primeiro. E aí você pode, se você está muito habituado a falar o sim, você pode começar, por exemplo, dizendo assim, quando alguém me perguntar algo, eu vou dizer assim, que eu vou pensar e já te retorno. Eu vou avaliar e já te retorno. Que é o tempo de você parar para refletir. Porque como você vai estar nesse processo, você não vai ter uma clareza tão imediata. Ou se a pessoa veio com algo que você já tem clareza, você vai falar esse não, dizendo assim, olha, gostaria muito, mas tal dia eu não posso. Gostaria muito, mas eu estou sem disponibilidade. É um jeitinho de você falar. Então, você vai criando uma forma de dizer, nossa, que interessante, nossa, que oportunidade bacana, olha, seria bem interessante, mas eu já estou com duas situações semelhantes que essa, então eu não consigo colocar na minha agenda esse mês. Você viu como que tem formas de se falar esse não, cuidando do valor do outro? Então, o outro vem, sei lá, te convida para um aniversário. Fala, nossa, mas como é que eu não vou ir no aniversário do fulano? Ou como é que eu não vou ir na empresa tal? Nossa, gente, que bacana, teu aniversário, que legal. Nossa, desejo tudo de bom para você. Mas no tal dia lá, infelizmente, eu não poderei participar. Então, você pensa o seguinte, como que você reage quando as pessoas falam não para você? Você fica bravo com todo mundo? Você fica de mal com todo mundo? Você fica chateado com todo mundo? Não, faz parte, né? Mas aí a gente fala o quê? Cuidando do direito do outro, mas cuidando do nosso direito também. Edito, te ajudou? Sim, muito obrigado, contribuiu muito. Eu vou exercitar dessa forma. Então tá, depois se quiser me dar um feedback, eu vou ficar bem feliz. Se eu quiser perguntar mais, só me chama lá no Insta, tá? No direct Tá lá. bom, tá bom. Muito obrigado. E isso que o Edito trouxe, gente, é uma programação que a gente pode usar para tudo, né? Inclusive para o universo lá também. Eu sou explosivo. Não vou mais explodir, não vou mais explodir, mas vou explodir. Não é bem assim que acontece. Então você fala, isso, gente, é desenvolvimento de inteligência emocional. Peraí, eu explodi, mas agora eu tenho clareza que eu não quero mais explodir. Ao invés de você se maltratar, se chicotear, você vai falar assim, bom, você está em processo, parabéns, você está em processo, beleza, vamos lá. Vamos nos tratar bem, entender que a gente tem força para isso e vamos cuidando. De repente, numa próxima, você vai explodir uma intensidade menor. Numa outra vez, você vai explodir igual você explodiu outra vez. Mas na outra, você vai conseguir segurar. E aí, você vai trilhando aquilo como um caminho, sabe? Como se fosse uma trilha nova, e é assim na nossa mente, é uma nova rede neural que está sendo criada. Pense numa trilha nova lá na grama, uma trilha nova numa floresta que você está fazendo. Então, é só você se manter em movimento que você vai ver que você consegue levar para o hábito que você deseja. Muito bom. Mais alguma pergunta? Isso tem muito a ver com o nosso trabalho, né? A comunicação com os nossos clientes e os próprios clientes nossos com os clientes deles tem tudo a ver. O negócio dar certo ou não dar certo. Então, a gente tem que se policiar muito na comunicação com os nossos clientes para que a empresa, né, e o teu negócio consiga sobreviver, conviver com as pessoas em volta. Eu adorei esse seu tema, viu? Olha, gente, nós podíamos amanhecer falando sobre isso, porque tem muita coisa que envolve. Nossa, sou apaixonada por falar. Eu acho que ele é um tema que acaba sendo técnico, né? Então, mas ao mesmo tempo ele conecta muito, porque é nós, né? Nossa realidade. Então, cada vez que a gente olhar para isso daí, nós somos novas pessoas. Então, cada vez a gente vai olhar, nossa, que eu já desapeguei, ó, isso aqui eu já não tô mais.
Nossa, mas agora eu posso olhar para esse ponto. Então, a gente entender a gente como um ser humano em processo, né? Mas que bom, fico feliz você que conectou. E aí a gente vai vendo, como eu falei lá no começo, a cultura da empresa, né? A cultura do ambiente. O que eu estou propagando na minha casa? Qual cultura que tem? Né? Com os meus adolescentes, com os meus pequenos, com os meus grandes, enfim, né? Com os meus netos. Como que é né? A comunicação, ela impera tudo. Ela está no circuito positivo ou negativo, né? Então, ok, agora eu vou passar um slide também, que é muito legal de ler, que acho que vai fechar muito bem aí o nosso conteúdo, tá? Deixa eu só ajustar aqui a tela dele, já vou passar para o próximo. Daí para a gente encerrar, tá? Mas eu fico à disposição ainda aqui no final, se tiver alguma dúvida, algum ponto. Princípio 90-10, não sei se alguém já ouviu falar, mas é muito legal, às vezes até de você levar e colocar na empresa isso aqui, para o pessoal ler. Ó, algumas coisas na vida são realmente inevitáveis. Porém, se não mantermos a calma e nos estressarmos com tudo o que acontece à nossa volta, poderemos acabar doentes, frustrados e com uma enorme dor de cabeça no final do dia. Você pode escolher como vai começar o seu dia e como ele vai terminar. Basta entender o exemplo de Stephen Covey, um dos maiores gurus da liderança e produtividade. Que princípio é este? Os 10% da vida estão relacionados com o que se passa com você. E os outros 90% da vida estão relacionados com a forma como você reage ao que se passa com você. O que isso quer dizer? Realmente nós não temos controle sobre 10% do que nos sucede. Não podemos evitar que o carro enguice, que o avião atrase, que o semáforo fique no vermelho. Mas você é quem determinará os outros 90%. Como? Com a sua reação. Nós já estamos colados nisso, né? É a nossa reação. Exemplo. Você está tomando café da manhã com a sua família. Sua filha, ao pegar a xícara, deixa o café cair na sua camisa branca de trabalho. Então, sua filha, ao pegar a xícara, deixa o café cair na sua camisa branca de trabalho. Você não tem controle sobre isso. O que acontecerá em seguida será determinado por sua reação. E aí, qual foi a reação? Então, você se irrita, repreende severamente sua filha e ela começa a chorar. Você censura sua esposa por ter colocado a xícara muito na beirada da mesa e tem prosseguimento uma batalha verbal. Contrariado e resmungando, você vai mudar de camisa. Quando volta, encontra sua filha chorando ainda mais e ela acaba perdendo o ônibus para a escola. Sua esposa vai para o trabalho também contrariado. Você tem que levar sua filha de carro para a escola. Como está atrasado, dirige em alta velocidade e é multado. Depois de 15 minutos de atraso, uma discussão com o guarda de trânsito e uma multa, vocês chegam à escola, onde sua filha entra sem se despedir de você. Ao chegar atrasado ao escritório, você percebe que esqueceu sua maleta. Seu dia começou mal e parece que vai ficar pior. Você fica ansioso para o dia acabar e quando chega em casa, sua esposa e filha estão de cara fechada, em silêncio e frias com você. Por quê? Por causa da sua reação ao acontecido no café da manhã. Agora vamos responder aqui, ó. Pense e analise. Por que o seu dia foi péssimo? Por causa do café? Por causa da sua filha? Por causa da sua esposa? Por causa da multa de trânsito ou por sua causa? Qual será que é a resposta certa? Quem arrisca? A letra E, isso mesmo. A letra E, né? A resposta correta é a E. Você não teve controle sobre o que aconteceu com o café, mas o modo como você reagiu naqueles 5 minutos foi o que deixou o seu dia ruim. O café cai na sua camisa, sua filha começa a chorar, então você diz a ela, está bem, querida, você só precisa ter mais cuidado. Depois de pegar outra camisa e a pasta executiva, você volta, olha pela janela e vê sua filha pegando o ônibus. Dá um sorriso e ela retribui dando adeus com a mão. Outro exemplo. Alguém diz algo negativo sobre você. Não leve a sério, não deixe os comentários negativos te afetarem. Reaja apropriadamente e o seu dia não ficará arruinado. Como reagir a alguém que te atrapalha no trânsito? Você fica transtornado, golpeia o volante, xinga, sua pressão sobe. O que acontece se você perder o emprego? Por que perder o sono e ficar tão chateado? Isso não vai funcionar. Use a energia da preocupação para procurar outro trabalho. Se eu voltar atrasado, vai atrapalhar sua programação do dia? Por que manifestar frustração com o funcionário do aeroporto? Ele não pode fazer nada. Use seu tempo para estudar, conhecer outros passageiros. Estressar-se só piora as coisas. Então, agora que você já conhece o princípio 90-10, você se surpreenderá com os resultados. Milhares de pessoas
estão sofrendo de um estresse que não vale a pena. Sofrimentos, problemas e dores de cabeça. Todos devemos conhecer e praticar o princípio 90-10. Não, o princípio 90-10, 90-10. Vai mudar a sua vida. Então, tudo pode ser dito desde que seja do jeito certo, na hora certa e para a pessoa certa. E aqui, gente, também eu queria compartilhar no meu site, né, www.gravas.com.br, que também tem outras coisas lá. E agora deixar o meu obrigada, né, e aqui é a minha rede social, como eu falei, tem os conteúdos aí nas redes sociais. E aí, quem quiser já o e-book, já rapidão, manda aqui no direct, no Instagram, me segue lá no Instagram, manda no direct que eu já encaminho para vocês. Eu devo encaminhar amanhã daí para vocês, né? Porque eu acho que agora, não sei se alguém ia querer preencher agora, né? Já tá tarde. Isso aí. Muito bom, parabéns, adorei. Muito conteúdo assim de altíssima qualidade para nós, para mudar a nossa vida para melhor. Fazer a gente pensar no que a gente está fazendo diariamente, como que nós estamos nos comunicando. Isso aí, gente. Então, agora, para nós colocarmos em prática, como eu reforço, qualquer dúvida, eu estou à disposição, aqui também agora nesse momento, lá no Instagram. E muito obrigada, Gi, pela oportunidade de estar com vocês. Gente, adorei o ambiente, a energia de vocês. A Lucy também, obrigada, Lucy, pela paciência aí para a gente encontrar a data, né? Mas que bom que deu tudo certo aqui, vocês estarem com a gente até agora. E para quem está no replay aí também, dá um sinal de vida lá no Instagram. Ó, estou assistindo aqui no replay. Ó, tá todo mundo elogiando, ó, muito show, uma reflexão sempre é válida. Ricardo Cato. Leandro Coelho, fantástico. Ed, top. Elisandro, parabéns. Realmente, o conteúdo foi muito importante para a reflexão de todos nós, colocar em prática isso nas nossas vidas pessoais. Fechou, Lucy. Trabalho. Oi? Que foi, Gi? Ali. Eu acho que a minha internet estava ruim, achei que tinha fechado o áudio, mas tá, tudo certo. Ah, tá. Então, eu quero agradecer imensamente, Eliane, a sua participação, dizer para você que as portas da Uninível estão abertas. Sempre que você quiser trazer um tema novo, a gente agradece muito, porque já deu para perceber que você tem conteúdos muito legais, que você pode compartilhar aqui com a gente. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo pela sua participação, tá bom? É recíproco, né? Vocês abriram as portas aqui para mim também. Fico feliz de poder ter agregado, né? Que joia. Às vezes, assim, a Uninível, às vezes, presencialmente, assim, online, às vezes a gente não tem um público tão grande, mas depois a gente tem muita gente assistindo depois gravado. Às vezes por causa de horário, por causa de dia, né, que a pessoa tem compromisso e tal, então às vezes não vem tanta gente aqui na hora da live, mas muitos assistem depois. A gente tem um grupo muito grande e é um material que realmente o pessoal vai buscar lá na Uninível, tá bom? Então, quando quiser voltar, só avisa e a gente... Tá bom? Que bom, fico feliz, mas assim, a questão é, né, eu sempre falo, as coisas elas chegam para quem tem que chegar, né? Então, acho que se fez sentido para vocês e cada um que acessar aqui vai ser porque é para chegar o conteúdo para ela. Eu fiquei bem feliz com a pergunta do Edson também. Então, o meu trabalho é esse, né? É levar esse conhecimento, agregar, é trocar ideia, é aprender também, é compartilhar. Então, acho que foi, né, tudo isso a gente vivenciou hoje.